Mais um pão diário, livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 4. Livro de Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 4. Tradução King James. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, está livre da lei do casamento. Versículo 3. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha a se casar com outro homem, não estará adulterando. Versículo 4. Assim também vós, meus irmãos, morreste quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, para que pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para a Deus. Nós estamos então aqui meditando, iniciando então o capítulo 7 do livro de Romanos e falando então sobre, na verdade, a santificação e justificação. Nós estamos aqui agora falando no capítulo que trata sobre a luta contra o pecado, que é Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 25. No capítulo 6, nós falamos sobre a destruição do domínio do pecado. Então, assim, de forma bem ampla, do capítulo 6 ao versículo 8, nós estamos, então, entendendo qual é o processo de santificação. No capítulo 6, falamos sobre a destruição do domínio do pecado. E no capítulo 7, falaremos sobre a luta contra o pecado. E o 3, que é Romanos 8, do 1 ao 39, vivendo pelo Espírito Santo. Então, voltando ao texto aqui que nós acabamos de ler, Paulo, então, ele esclarece muito claro e muito de forma didática a respeito da relação entre a lei e a graça. Paulo deixa muito claro que a lei ela é boa, ela é justa, dentro do contexto nós podemos ver isso, porém a graça ela não está engessada, ela não está literalmente debaixo da lei, no sentido de que a lei pudesse então subjugar os efeitos da graça, mas é inversamente. A graça de Deus ela superamudou o pecado, a qual a lei aponta o pecado para a morte. Veja, o Paulo já falou isso no capítulo 3, que o salário do pecado é a morte. Esse é o resultado que o pecado traz em nós. E como nós temos a compreensão a respeito disso? A palavra de Deus nos mostra que o pecado ele traz para nós uma consequência, ius puniendi, uma punição de Deus sobre o pecado. E esta punição de Deus é a morte física e até mesmo a morte eterna e a morte espiritual. Então nós podemos entender, irmãos, que Paulo traz aqui uma analogia muito clara para nós. Primeiro ele faz uma pequena introdução dizendo então a respeito entre a lei e a graça. Olha o que ele diz. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. A igreja de Roma era uma igreja formada de judeus cristãos e de gentios. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela viver? Veja, Paulo está falando no sentido penal, tá? A lei ela só pode ser efetiva na vida do cidadão que estiver vivo, certo? Então Paulo está deixando muito claro que a lei ela pode condenar aquele que está vivo. Mas a partir do momento que aquele cidadão ele morre, os efeitos e direitos pós-morte em relação em vida, eles não terão mais
nenhuma característica em relação àquela pessoa. Ela deixa de forma civil de existir, de opinar, de argumentar alguma coisa em relação à sua vida. Apenas um testamento que ela pode deixar e pontuar alguma coisa para deixar os seus bens ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas em si, qualquer alteração daquele momento em diante, ela não pode argumentar porque ela está literalmente morta. E Paulo estava deixando bem claro isso, que a lei ela só tem autoridade a partir do momento que a pessoa está viva. A partir do momento que ela morre, então, ela literalmente perde, né, a necessidade de pontuar o crime, a contravenção, e automaticamente, então, ela também perde a eficácia no sentido de punição, tá? Se eu morri, se a lei ela só tem efeito para mim enquanto eu estou vivo, depois que eu morri, perde-se o efeito da lei e ela também perde-se o efeito da punibilidade. Quando nós falamos sobre lei, nós entendemos que a lei apontua o pecado e automaticamente ela traz em si, no seu conteúdo, no seu contexto, uma punição. E se tratando da questão da nossa vida espiritual, o pecado é apontado como algo ofensivo, desobediência a Deus, e a sua punibilidade, a sua consequência, o seu resultado é a morte. Aí Paulo, então, para deixar bem mais claro aos irmãos e entender isso, e Paulo precisava deixar isso porque os irmãos judeus cristãos estavam ainda presos, né, amarrados na religiosidade, querendo colocar aí, enxertar algumas coisas em relação à lei dentro da graça, são coisas totalmente incompatíveis no sentido do efeito de cada uma, o resultado que cada uma pode produzir, né? A lei aponta o pecado e a morte, e a graça então aponta o amor de Deus, a justificação, o arrependimento e a salvação e a vida eterna. São coisas de efeitos distintos, né? Versículo 2 diz então o exemplo. Por exemplo, pela lei, a mulher casada, ela está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Então veja, Paulo traz então uma questão legal, que está dentro até mesmo dos processos legalistas da própria lei de Moisés, que aquele que for casado, a mulher que for casada e o seu marido morre, ela a partir daquele momento ela está livre para poder fazer um novo casamento. Paulo então está trazendo para nós uma compreensão que nós venhamos entender isso. A mulher aí seríamos nós, a humanidade caída, que estamos inerentemente ligados ao pecado e que estamos aliançados com o pecado, casados com ele, e que de forma alguma conseguimos separarmos deste relacionamento que não é bom para nós, porque esse relacionamento traz danos à nossa vida espiritual e eterna. E esta relação entre o pecado e o homem, ela está presa. Mas Paulo diz que se houver então a morte de um dos cônjuges, né? Ou seja, a morte do efeito que a lei faz sobre aquele que é casado, ele se encontra livre. A lei lhe coloca a disponibilidade de casar novamente, ser livre, a ter uma nova aliança. E é isso que Paulo está tentando trazer para nós. Enquanto nós não tínhamos consciência a respeito da graça e não foi consumido ali a obra salvífica que Cristo na cruz declara, então, que está consumado, e a partir do momento da dispensação da graça, conseguimos então entender o favor de Deus através, ouvindo a palavra de Deus, e o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus, nos guiando em toda a verdade. Então, a partir deste momento que isso é revelado a nós então entendemos que morremos para o pecado em razão daquilo que Cristo morreu na cruz do Calvário. Na verdade, então, veja, a nossa relação com Cristo desfaz a consequência do pecado em nossas vidas através de Cristo Jesus.
o que Cristo, a nossa união com Cristo, o nosso relacionamento com Cristo, ele é uma forma a qual nos livra da condenação da lei. Veja, a lei ela é soberana, ela é justa, ela é boa, mas a graça de Deus está sobre a lei. A graça de Deus, ela vem atender às implicações que a lei possa nos condenar. E ela nos dá o direito de sermos livres a partir do momento que eu morro. Se eu morri, literalmente, então, eu paguei a minha dívida, vamos entender assim, sobre o meu crime. Então está dizendo que a morte de Cristo, quando nós se unimos em Cristo Jesus, podemos entender que o efeito do pecado, a lei nos considera morto. É como nós realmente já tivéssemos morrido na sepultura e que Deus já tinha feito justiça em relação ao pecado da nossa vida. Então, a partir do momento que eu compreendo a verdade, a partir do momento que eu ouço a palavra de Deus, a partir do momento que o Espírito Santo fala comigo, eu consigo então entender que a lei me torna livre, porque eu estou morto. Eu morri através de Cristo Jesus e literalmente hoje somos livres. Glória a Deus por isso. Versículo 3. Por isso, se ela se casar, e aí ele dá explicação para a gente continuar sobre leis. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerado adúltera. Olha, é interessante. Então, se uma mulher ela se casar com outro homem, mas se o marido estiver vivo, ela está cometendo o pecado. Veja que esta relação ela precisa ser quebrada, ela precisa ser desconstruída. Eu preciso morrer para o pecado. E nós estamos tratando sobre a santificação, e esse é o processo. Enquanto eu estiver vivendo debaixo do pecado, eu estou vivendo o dano da morte. Mas a partir do momento que eu compreendo a graça de Deus e que eu morri para o pecado em Cristo Jesus, automaticamente a lei me coloca livre. E por isso a lei não pode mais me condenar, porque eu estou em Cristo Jesus e eu estou livre. Mas enquanto eu estiver me relacionando com o pecado, enquanto eu estiver me aproximando do pecado, o pecado ele é um perigo na minha vida, é uma promiscuidade a qual eu preciso entender que somente em Cristo eu me encontro morto para o pecado. E quando eu morro para o pecado, a minha relação com o pecado, ela não tem mais essa existência, pois ainda que nós tenhamos, claro, a influência da carne na nossa vida, nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Paulo vai falar sobre isso, porque veja, Paulo está tratando um assunto sobre o pecado, que o pecado, através de Cristo, Deus nos considera morto, então o pecado ele não tem mais efeito sobre nós. Por isso que no capítulo 6 nós vamos entender que fala que o pecado não tem mais nenhum efeito sobre nós, porque a nossa fé em Cristo Jesus nos salva, literalmente, não no sentido que nós venhamos ter a fé em nós mesmos, mas que Cristo dá esta fé para nós. Então precisamos entender que esta relação ela é cortada. O pecado não me escraviza mais, eu não estou debaixo do senhorio do pecado, mas eu estou literalmente livre do pecado. E veja o versículo continuando então na outra parte. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando. Então veja, Paulo está falando da relação de um casal. E esta relação, ela foi quebrada porque alguém morreu, um dos cônjuges morreu. E a própria lei, então, ela nos dá a liberdade de se relacionar com outra pessoa, de ter um outro relacionamento. É isso que Paulo está tentando mostrar isso para nós, que a nossa relação do pecado, quem está em Cristo, é como você morreu para ele. Perdeu o sentido, o pecado perdeu sentido na sua vida. Então, porque o pecado não tem mais efeito, porque você está morto em Cristo Jesus. Em compensação, a lei te declara livre da condenação eterna. E isso traz para nós um novo relacionamento, uma nova vida que há em Cristo Jesus, que é uma vida eterna, é um compromisso eterno, uma nova aliança. Versículo 4.
Assim também vós, meus irmãos, morreste quanto à lei. Olha o que eu estava dizendo, né? A gente estava argumentando. Assim também vós, meus irmãos, morreste quanto à lei, mediante o corpo de Cristo, por causa do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. E essa é uma característica interessante que ele trouxe aqui, a questão do frutifiquemos para Deus. Veja, Paulo então fala que mediante a morte do corpo de Cristo, o nosso corpo ali está morto, morremos, é como nós fomos literalmente sepultados com Cristo. E então quando Deus olha para nós, ele entende que nós fomos mortos. Ou seja, que o pecado que estava dominando, que o pecado que trazia a morte em nós, aqueles que estão em seu Filho Jesus Cristo, eles estão mortos e a lei não está mais subjugando a nossa eternidade. Mas agora nós temos um novo relacionamento. E esse relacionamento é pautado no sacrifício de Cristo. E ele traz para nós uma novidade de vida, a qual Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, para que, enfim, qual é a finalidade? Para que geremos frutos, frutifiquemos frutos para Deus. E esta é uma característica da santificação, é que nós geremos frutos para Cristo Jesus. É desta forma que o Evangelho de Cristo tem sido apresentado para nós. Então, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus, agora já, para que nós venhamos entender e compreender esta palavra que o nosso relacionamento com o pecado, ele foi findado. E a lei me coloca livre, porque a minha relação com o pecado, me colocou morto para o pecado. Eu morri, estou morto. O salário do pecado é o quê? A morte. Eu morri em Cristo Jesus. Mas em Cristo Jesus, nessa nova relação de aliança, de vida com Cristo, apesar de eu ter morrido para o pecado e a lei me colocado literalmente livre, eu agora tenho um novo relacionamento com o Salvador. Eu tenho um novo relacionamento com Deus. Aquilo que foi desfeito no passado, a relação entre Deus e a humanidade, que é Cristo, entre os salvos em Cristo, né? Os eleitos, então foi reconstruída através da morte do corpo de Cristo. E isso traz em nós frutos de arrependimento. Isso vai nos levar a fazer a vontade de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra maravilhosa, em poder compreender que o salário do pecado é a morte. E nós vemos que diante disso, a conhecer a Cristo, a conhecer a obra salvífica de Cristo, a compreender o que o corpo de Cristo, ali que ele se entrega à morte, nós entendemos então que fomos sepultados com ele, e com eles então, com Cristo, então nós somos ressuscitados contigo com uma expectativa vindoura. Por isso, Senhor, nós te pedimos a tua misericórdia e te agradecemos por compreender esta palavra, que a relação do pecado, a qual o efeito da lei me trazia temor ao ponto de entender uma eternidade comprometida para o inferno, nós podemos entender que em Cristo Jesus, com a morte de Cristo Jesus e a ressurreição de Cristo, a partir do momento que eu tenho a compreensão desta palavra, eu entendo que eu morri para o pecado. Então, se eu morri para o pecado, a própria lei me coloca livre. Eu não tenho a lei não tem nenhum vínculo conosco, mas que a partir deste momento, então agora, eu tenho uma nova aliança, um novo relacionamento, estou livre do pecado para viver contigo pela graça de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos traz vida, nos traz esperança a compreendermos que o pecado não tem mais efeito sobre nós. E por isso não somos mais escravos, mas hoje somos tratados como filhos em Cristo Jesus, para viver uma vida eterna, para gerarmos frutos de arrependimento, a qual nós iremos glorificar o teu nome. Por isso nós te pedimos toda a sorte de bênçãos sobre o teu povo, que possa entender esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos. E todos digam amém. Fique com Deus, fique na paz.